Olá, plugados e plugadas! Vamos começar mais um Plugado na Saúde? E hoje vamos falar sobre alimentos que inflamam o corpo. Ficou em dúvida? Ficou curioso? Está querendo saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Pois é, eu também estou cheio de curiosidades para falar e entender melhor sobre esse assunto. E é sobre isso o tema de hoje aqui, hein? E vamos bater um papo muito inflamado com a nutricionista Luana de Oliveira. E Luana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, muito obrigado, Luana. Obrigada a vocês pelo convite. Imagina. Prazer estar aqui hoje falando um pouquinho para vocês sobre o processo inflamatório, né? Os tipos de alimentos prejudiciais, os que favorecem, né? Eu espero que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês fiquem à vontade para conversar comigo aqui nesse bate-papo. Já vamos ficar muito à vontade, vamos desinflamar aqui nesse bate-papo, né, Luana? E é um prazer receber você a primeira vez aqui com a gente. Espero que você venha mais vezes também, para a gente poder conversar muito mais sobre outros assuntos também, né, Luana? Então vamos começar falando sobre o que é essa tal de inflamação do corpo, o que quer dizer inflamação do corpo, Luana? A inflamação do corpo é um processo onde o nosso corpo, na verdade, ele está buscando a cura ali. Então a gente tem uma região, uma área, né, ou um tecido ali que foi afetado por um agente irritante, né, ou alguma lesão. E aí a inflamação é um processo que está te avisando ali o que né, está acontecendo com o seu corpo. É um sinal bom, aliás, né? O importante é que não seja prolongado esse processo de inflamação, porque uma vez que ele fica prolongado, ele pode estar associado a doenças crônicas, né, também, ao surgimento de doenças crônicas. A gente tem dois tipos de inflamação, né, a depender do tempo de duração desse processo, e temos a inflamação aguda, que é uma inflamação que dura assim por alguns dias, né, é até um sinal bom, que é o que o seu corpo está mostrando que tem alguma coisa de errado ali, né. E temos também a inflamação crônica. E temos também a inflamação crônica, que é o processo onde ele pode durar semanas, meses e até anos e pode ali estar associado a algumas doenças. Então não é interessante que a gente persista aí nesse processo, sabe? Então, para ficar atento, o corpo ele vai demonstrar. Então a gente tem que ficar muito atento ao corpo da gente. Então, como a gente sempre vem conversando aqui, quanto mais a gente conhecer o corpo, melhor é para entender o recadinho que ele está passando para a gente. Seria mais ou menos isso. Exatamente. E esse tipo de inflamação crônica? Dá um exemplo assim para mim de um tipo que seja até corriqueiro, que às vezes você já até começou com pessoas que estavam com esse tipo de inflamação. Uma inflamação crônica geralmente está associada a doenças, por exemplo, a obesidade, o diabetes, né? A resistência à insulina faz com que haja essa inflamação no nosso corpo. A obesidade em si, as nossas células de gordura vão liberando substâncias pró-inflamatórias, né, no nosso organismo, e aí acontece esse processo que vai durando anos, né, e gerando uma doença crônica não transmissível. E a inflamação crônica seria então já uma doença específica? Como um exemplo? Na verdade não, tem alguns outros tipos de doenças, né? As doenças autoimunes, né? Que são aquelas onde nosso sistema imunológico ataca as nossas células saudáveis do corpo, né? Então tem esse tipo também. Tem doenças respiratórias como a asma, a DPOC, que é uma doença do pulmão, doença pulmonar, né? Temos também a hipertensão arterial, todas elas estão ligadas a esse processo de inflamação também. Não só isso, né? Não só a inflamação em si, que é uma causa, é a causa principal desse tipo de doença, mas ela está sempre interligada. Além disso, a gente tem também os fatores de etimologia do ambiente, né? Da fisiologia, genéticos, aliados a esse processo de inflamação. Então não é esse processo sozinho, é aliado a outros fatores, né, que causam essas doenças. Então você está me dizendo, você está me fazendo entender, chegar a uma conclusão de que esse assunto de inflamação também está muito relacionado àquilo que eu como, Luana. Exatamente. Misericórdia, hein, Luana? Exatamente. Meu Deus do céu. E quais são esses alimentos que mais podem ser os vilões da inflamação, assim? Na verdade... A gente consegue nomear eles? Claro, com certeza. O que importa, de modo geral, é como a nossa alimentação se dá, né? Ao longo do dia, ao longo do tempo. Então, tudo que você come ao longo do tempo. Mas se a sua alimentação é inadequada ou desbalanceada, rica em gordura saturada, gorduras trans, né? As gorduras saturadas são principalmente as carnes muito gordurosas, frituras,
as gorduras trans nos embutidos, nos alimentos ultraprocessados, né? Uma alimentação rica em açúcar, né? Ele propriamente dito, você consumir o açúcar propriamente dito, ou então alimentos onde tem o açúcar adicionado ali, né? Esses são fatores principais, assim, relacionados à alimentação, que faz com que a gente passe por esse processo inflamatório. Mas assim, de modo geral, se a gente consumir diariamente, com muita frequência, em grande quantidade, né? Então, o que eu geralmente sugiro é que, eu sei que os pacientes, as pessoas de modo geral, não vão deixar de consumir esses alimentos o tempo todo. Às vezes tem um evento, algo assim interessante, né? Que a pessoa quer consumir algo fora do plano alimentar. Mas a gente tem que focar em fazer isso de forma moderada, né? Então é adequar mesmo, né? É uma adequação. Você não vai tirar todos os meus alimentos doces, todas as minhas gorduras de uma vez. Você vai fazer meu corpo entender que ele pode passar sem, que ele pode substituir, seria mais ou menos isso? Existe essa possibilidade? Exatamente. Tem muitas formas de a gente fazer isso também, né? De adaptar esse paladar. Mas assim, não precisa necessariamente nunca mais comer esse tipo de alimento, né? É só moderar, principalmente. Agora nós falamos de paladar. Como que eu consigo mudar meu paladar, fazer meu corpo entender que um embutido não vai ser legal, que aquele café da manhã, de repente, com uma salsicha, um presunto, uma salada, nossa, meu Deus! Não é tão... Como que eu consigo mudar? Isso é fácil, é difícil, tem que ter muita persistência? É muito difícil. A primeira dica que eu dou é essa, ter persistência e constância, porque a gente tem que fazer o quê? Adaptar o nosso paladar, acostumar o paladar com alimentos mais naturais, né? Então, algumas dicas que eu posso dar é que a pessoa cozinhe no que for possível para ela, que a pessoa cozinhe para si mesma, vai conhecendo os tipos, né, de temperos, salsinha, cebolinha, tomilho, tem inúmeros tipos, né, de temperos que a pessoa pode estar experimentando. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que gostam daquele shot matinal, colocam algumas coisas como a cúrcuma, né, própolis, coisas do tipo, e tem gente que não vai se adaptar a isso. Então você pode colocar em outras coisas, às vezes você não consegue tomar gengibre, coisas do tipo, coloca numa saladinha, faz algo assim, né, diferente. Então testar receitas diferentes. Na internet aí a gente encontra muito tipo de receita, muito tipo de coisa, né? Vídeos no YouTube, no Instagram mesmo, os cortes, né, relacionados a receitas, tem várias receitas interessantes. Então é isso, deixar a alimentação mais prazerosa, né, de forma mais natural e acostumando seu paladar também e reduzindo aos poucos o consumo desses alimentos ultraprocessados, né? Mas realmente é uma questão bem difícil de se adaptar. E ainda hoje em dia, com o passar do tempo, nós começamos a consumir cada vez mais, né, esse tipo de alimento. Então hoje em dia, pra gente se acostumar, é realmente bem difícil. A gente está tão acostumado a comer coisas rápidas, né, de fazer. Exatamente. A gente tem, não sei se é preguiça ou pouco tempo de ir para a cozinha preparar o que comer. Então a gente opta por aquilo que é mais fácil, mas que vai causar essa questão que você está falando de inflamação aí. Exatamente. Com a gente, né? Então a gente tem que dosar, né? Se vai ser legal eu comer o que é muito rápido de fazer ou se eu ir lá tentar conhecer um pouco para preparar alguma coisa. Para mim, pensando no sentido do futuro, né? Que a conversa em geral vai desencadear a partir daí. O que eu quero para daqui 10 anos, né? É a questão como que eu quero priorizar, estar, né? né? O que você quer comer, como você quer estar em relação à sua saúde. Então, assim, às vezes ali você vai ter um momento prazeroso com esse tipo de alimentação, mas não vai durar por muito tempo, né? Que é tão Os instantâneo, contras né? não valem a pena. E a gente conversando aqui com a produção, veio o efeito, o que é efeito acumulativo? Me explica o que é isso, por favor. A inflamação pode ter um efeito acumulativo, né? Que é quando, por exemplo, eu estou em uma dieta inadequada, não faço exercícios físicos, estou em situações de estresse crônico, sabe? Então ali eu estou passando de forma recorrente por esse tipo de processo. Então isso ajuda muito a você manter esse corpo inflamado, sabe? Há uma dieta rica em alimentos ultraprocessados, açúcar, coisas do tipo. Você está ali todo dia, cada dia um pouquinho, né? Incentivando seu corpo ali a manter-se inflamado.
Agora vamos falar uma coisa, tentar entender, trazer um exemplo prático para a mãe que está desesperada assistindo a gente em casa já, pensando no que vai dar para esse menino comer e melhorar esse paladar dele. Por exemplo, se tiver calor, a gente vai ficar louco no sorvete. Ele é um desses alimentos que pode favorecer essa inflamação? E se é, como é que eu posso substituir? Ah, vou te pedir uma dica assim dessa, porque eu acho que no calor a mãe, vou dar um sorvetinho, então a gente mesmo, vamos tomar um sorvete? A gente consegue tomar um sorvete e ainda cuidar um pouquinho da saúde? É possível? Com certeza, né? O que eu sempre falo, equilíbrio, você conseguir moderar direitinho. Então você pode consumir esse tipo de produto, mas ele geralmente tem muita gordura hidrogenada, né? Não é um alimento assim para você comer com certa frequência e pior ainda incentivar as crianças a consumir, né? Então você pode pegar frutas, congelar, bater, colocar água de coco junto, colocar no forminho de picolé, uma delícia, né? Então experimentar, colocar as crianças para fazer também, para ter aquele contato com a alimentação, né? E aí acho que vai ficando mais fácil também da gente entender esse paladar, como que funciona, como que a gente pode naturalizar, né, esse consumo de alimentos mais minimamente processados, né, mais in natura mesmo, de fato. Aí a pessoa que está em casa pensando, eu não vou gastar meu tempo com isso não. Eu não tenho tempo para ficar separando fruta, para ficar pensando qual fruta que eu vou combinar com o quê. Aí a gente pode parar e pensar assim, esse tempinho que eu vou gastar na cozinha vai me aliviar e vai fazer com que não surjam quais tipos de doenças, além do diabetes que você já comentou, além da obesidade. O que pode combater esse tempinho a mais que eu gastei preparando, pensando naquilo que eu vou comer? Bom, muitos estudos mostram também que pode haver ali relação entre o processo de inflamação com doença de Parkinson, o Alzheimer também futuramente, né? As doenças autoimunes como o lúpus, a esclerose múltipla. Como eu disse, né, anteriormente, não é um fator ali principal e exclusivo, mas é associado, né? O estresse crônico também, o envelhecimento precoce, né? São coisas que você vai combater se priorizando a sua alimentação de forma mais saudável. E falando em priorizar a alimentação, então eu queria que você me falasse quais alimentos podem combater essa inflamação, então. Quais que eu posso estar pensando em trazer para minha comida, para minha cozinha, para o meu dia a dia? Deve ter uma lista grande, talvez. Né? São você conseguir inúmeros. separar alguns. Mas assim, de modo simplificado, você pode consumir mais frutas, mais alimentos frescos, né, in natura. Os peixes também, por exemplo, atum, salmão, são ricos em ômega 3, que tem atividade anti-inflamatória. Legumes, verduras de modo geral, né? As sementes também, semente de linhaça, semente de chia, gergelim, tem vários tipos, né? E também, por exemplo, tem os temperinhos que têm essas ações também anti-inflamatórias, como o açafrão da terra, cúrcuma, né? Tem o chá verde, que ele tem as catequinas, que são enzimas ali que vão fazer esse processo também de desinflamação do corpo, sabe? Mas, como eu disse, aliar esse tipo de alimento à sua dieta, né? De forma balanceada. Não adianta, por exemplo, a gente tomar o shot de manhã e depois, né, deixar a alimentação livre, consumir embutidos, alimentos muito gordurosos, ricos em açúcar, né? Então a gente tem que fazer esse equilíbrio mesmo, moderado. A gente aprendeu uma teoria aqui que era desembalar mais, desembalar menos e descascar mais, né? Exatamente. Acho que parte daí também, né? É algo simples que se torna repetitivo, mas a gente sempre tem que estar falando, né? Porque nesse mundo moderno, realmente, assim, ficou muito difícil da gente ter um tempinho, às vezes tá na correria ali, tá fora de casa, o que eu levo, não sei. Geralmente até uma dúvida muito frequente no meu consultório, o que eu levo fora do ambiente da minha casa, que seja saudável, que seja bacana e criativo. Então, é parte também do trabalho do nutricionista ajudar nessa questão, né? Fora tantos canais aí que a gente tem, né? Formas de ver essas receitas criativas, fáceis, práticas. Então, cada vez mais deu um boom aí também, né? Desse tipo de receitas. Então, a gente tem um bom acesso. E queria que você desse pra gente fechar, finalizar o programa, que desse algumas outras dicas, se possível, mas principalmente uma dica para aquela pessoa
que eu passei um pouquinho por isso, estou tentando mudar a minha alimentação, mas que já está tão viciada no sabor artificial, para que ela tenha paciência, para que com o tempo o corpo vai entender que esse sabor é possível esquecer, não sei se pode falar assim, né? Esquecer, o corpo vai esquecer esse sabor e vai entender outros, porque eu acho que deve ser a parte mais difícil, né, Luana? É fazer seu corpo entender, esquecer que aquele sabor artificial era tão gostoso. É bom, né, gente? Que a gente não nasce com ele na boca, né? Exatamente, a gente vai se acostumando, né? Então, assim, por exemplo, a questão das crianças, quanto mais evitar, melhor, né? Quanto mais tardio deixar esse consumo de alimentos desse tipo, melhor. Se não for possível, né, sempre manter a moderação. Agora, pra gente, assim, né, que já teve muito contato, que tem esse costume, é ter, de fato, persistência, muita paciência, se planejar na sua alimentação, com ou sem, né, a ajuda do profissional, se você conseguir ter o profissional ali te acompanhando, é muito legal, muito bacana, porque a gente torna a alimentação mais prazerosa, mais criativa, né, na maioria das vezes, assim, eu, por exemplo, não trabalho com dietas, eu faço o plano alimentar voltado ao que você come mesmo, mas mudando esse tipo de coisa, né? Esse tipo de alimentação, assim, que é sempre rica em embutidos, açúcar, né? A gente vai retirando aos pouquinhos também. E fora isso, você tem que substituir com outra coisa, né? Não é só, por exemplo, vou parar de usar o açúcar. E aí você vai tomando café sem açúcar. Pode ser que você se acostume assim, mas pode ser que não. Então a gente tem que ter outros tipos de substituições criativas, saudáveis, né? Para que a gente não crie também, né? Deixe de ter esse pensamento, assim, de que a alimentação saudável não é gostosa, né? Ou é sem graça. Então, fazer esse tipo de coisa, se planejar com ou sem a ajuda do profissional, né? Ter a paciência de fazer isso, cozinhar, ter contato com os tipos de temperos para você entender o que você gosta, o que você não gosta, conhecer as coisas. A maioria das pessoas tem muita dificuldade, né, de entender quais tipos de tempero existem, o que é o que, né? Às vezes até com verduras, legumes. Né? Exatamente. E aí usar sua criatividade também, né? Costumo muito falar assim que minha mãe, eu gosto muito de inventar na cozinha. Aí ela fala assim, onde é que você já viu isso? Eu falo, nunca vi, mas eu quero provar para ver se fica bom. Acho que é não ter esse medo de errar, né? Aí talvez não faça muito, se você fizer muito, você vai jogar fora, se ficar muito ruim. Exatamente. Mas é tentar balancear e pensar, vou fazer uma quantidade X, vou chamar uns amigos para provar, se ficar ruim a galera come junto, né? Eu não penso, se ficar bom todo mundo vai adorar, a gente vai fazer mais, melhorar as combinações cada vez mais, né? Mais uma receita aí para sua lista, né, para sua dieta, então é muito interessante mesmo você ter esse contato, conhecer as coisas e variar cada vez mais, né? Com certeza. E para finalizar, Luana, eu queria que você deixasse a sua rede social ou desse dica de alguma coisa que vai auxiliar a gente a entender mais sobre esse assunto de hoje. O que você quiser, você está liberada para deixar aí, Luana. Claro, eu tenho o Instagram DRA, doutora Luana de Oliveira, e ali eu falo sobre alimentação saudável, dia a dia, posso tirar dúvidas também, criar caixinha de perguntas para a gente conversar sobre os alimentos inflamatórios, né, tirar qualquer dúvida que vocês possam vir a ter. E aí eu posso indicar também ali outros profissionais, né, que eu acompanho também, outros canais. Além do Plugado, né, que agora com você certeza. já está acompanhando, já vai estar nele aqui com a gente também. Luana, obrigado mais uma vez por sua participação aqui, foi muito esclarecedor. A gente entrou inflamado, mas saiu desinflamado, né, bem tranquilo. Muito obrigado. Ótimo, obrigada a vocês pelo convite, foi muito bom estar aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham tirado as suas dúvidas, né? E qualquer coisa eu estou à disposição. Estamos também à disposição de vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo e com a Luana mais esse tempinho. E vai vir aquele pedido. Não se esqueça, gostou do programa, gostou do bate-papo? Dá aquela curtida, dá aquele like pra gente. Gostou muito que não consegue parar de ver? Compartilhe, não veja sozinho não. Compartilhe com seus amigos aí, porque aí a gente vai conseguir disseminar mais informações, inflamar e desinflamar muita gente por aí. Eu e a Luana vamos ficando por aqui e até o próximo Plugado. Tchau, tchau.